Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos sempre estratégias da sua jornada para você se tornar um programador disputado, do tipo que pode escolher aonde vai trabalhar. Eu sou José Castilho e o tema da nossa live de hoje é como se tornar um desenvolvedor sênior com 3 anos de experiência apenas, ou até menos, né? Esse é o tema. Ou seja, a sacada da noite é como acelerar, como enxugar, como levar menos tempo para chegar no topo. Fechou? Esse é o tema da live de hoje. É um tema que eu acredito que deve interessar para muitas pessoas. Foi muito do meu interesse e eu nunca achei isso. Foda, né? Isso aí foi algo que eu sempre me perguntei durante toda a minha carreira, cara, ali, quando eu estava começando. Era uma dúvida que eu tinha, cara, como acelerar a parada. Eu fiz algumas coisas aí que deram certo e eu vou compartilhar com vocês aqui em cima disso, né, das atitudes que eu tive na minha carreira, coisas que eu coloquei em prática. Eu vou compartilhar com vocês nessa live aqui de hoje. A nossa live deve levar aí algo em torno de uns 30 minutinhos, 40, e vamos que vamos, tá? Então, o que é, cara, essa oportunidade de ser possível você se tornar um dev sênior em até 3 anos, tá? Quando eu falo que dá para você se tornar um desenvolvedor sênior com até 3 anos de experiência, eu quero dizer o seguinte, imagine, comecei a trabalhar hoje, imagine o seguinte, eu estou começando a trabalhar hoje, meu primeiro emprego, daqui, do dia que eu comecei a trabalhar até os 3 anos, dá para se tornar sênior. É disso que eu estou falando, tá? Eu não estou falando que você vai se tornar sênior estudando 3 anos sem trabalhar em lugar nenhum. Não é disso que eu estou falando. E eu também não estou falando que você tem que seguir plano de carreira, fazer carreira em uma empresa e se tornar sênior em 3 anos. Não, cara, não é disso que eu estou falando. Tá? Não é. E eu também quero deixar muito claro aqui que você também não vai conseguir, de forma alguma, se tornar um desenvolvedor sênior com 3 anos de experiência se você levar a sua carreira no tom da musiquinha lá do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Cara, não vai rolar. Se você levar a sua vida e a sua carreira no tom do deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai rolar. Você não vai chegar lá, não. Vai demorar. Tá? Vai demorar. Então, assim, a sacada é, você não pode deixar a sua carreira ao vento, conforme as coisas forem acontecendo, você deixar as circunstâncias dizerem o que vai acontecer com a sua carreira, não vai rolar, você não pode fazer isso se você quiser se tornar um cara sênior. Inclusive, é importante eu já deixar claro que nem essa parada aí que a galera fala de fazer carreira em empresa, se você quer ser um cara sênior com um curto espaço de tempo, cara, você já tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Não vai ser trabalhando para uma única empresa. Você vai ter que passar por mais de uma empresa. Talvez duas, talvez três, talvez até mais, mas umas 2 ou 3 aí é bem provável que umas 2 ou 3 empresas, tá? Para poder conseguir chegar a sênior aí num período tão curto de tempo, né? Porque o normal do mercado, a galera fala, pô, se tornar um sênior aí de mercado e tal, uns 10 anos, 12 anos, 15 anos, né? Normal, tá? Mas o que eu tô falando aqui é de uma parada que dá para fazer e dá para fazer em 3 anos, sim. Por que isso é uma oportunidade, né? Por que quando eu falo que dá para se tornar um dev sênior em 3 anos, é de fato uma oportunidade? Se você for olhar, por exemplo, para outros mercados, para outras carreiras, a maioria delas não permite esse tipo de aceleração na carreira. Por quê? Porque elas dependem de realmente da experiência ali no campo de batalha, de você ganhar experiência lidando principalmente com outras pessoas. E quando você tem isso, né, em xeque-mate,
Isso torna muito mais difícil você crescer na carreira e se tornar sênior. Agora, a parte legal é que na computação, né, principalmente no setor de desenvolvimento de software, isso aí não rola, cara. Você consegue acelerar, você consegue ditar o ritmo do crescimento da sua carreira, simplesmente você mesmo investindo em si, você correndo atrás, você indo atrás das coisas que você quer, tá? É possível. Por isso que é uma puta oportunidade você entrar nesse mercado, porque, cara, se você souber se preparar, souber se especializar, você consegue se tornar sênior rápido. Por quê? Porque o que interessa para o mercado de TI, para o mercado de desenvolvimento de software, é você entregar o que você se compromete. E a partir do momento que você consegue entregar resultados como um desenvolvedor sênior, você é um desenvolvedor sênior. Então, você recebe por um desenvolvedor sênior e você tem responsabilidades e características de um desenvolvedor sênior. E o que diferencia um júnior de um pleno e um sênior é o quê? O que ele consegue entregar, os problemas que ele consegue resolver, né? E como que ele lida com as situações envolvidas em desenvolver um sistema, né? Então, assim, por isso que quando eu falo que dá, cara, é porque realmente dá para você acelerar isso. Porque o mercado de desenvolvimento de software, ele é muito focado em resultado, né? É muito focado em resultado. Só que tem uma parada que acontece e que você tem que ficar esperto. Ao mesmo tempo que o setor de desenvolvimento de software, ele paga bem para quem entrega resultado, ao mesmo tempo ele também bloqueia um crescimento muito rápido de uma pessoa dentro de uma empresa só. Mas, por que eu estou citando isso? Porque imagine o seguinte, vamos supor que você está lá numa empresa X. Aí você tem, sei lá, 10 colegas de trabalho na sua equipe. Dos 10 colegas de trabalho da sua equipe, nem todos estão na mesma pegada que você. Está lá ralando, estudando, investindo, sabe? Se desenvolvendo, fazendo o que tem que fazer, entregando mais do que o esperado. Nem todos fazem isso, né? Mas, por exemplo, se você, dentro dessa empresa, conseguir, sei lá, em 3 anos, um aumento salarial na ordem de, sei lá, de multiplicar o seu salário por 2, 3, 4 vezes, dentro da mesma empresa, isso geraria, apesar de ser meritocrático, né? Isso geraria um desconforto na equipe. E acaba gerando desconforto na equipe. Então, por conta disso, que raramente você vai encontrar uma empresa que te valoriza e que vai permitir que você consiga receber como um sênior, atuar como um sênior, recebendo como um sênior num período curto de 3 anos. Por isso que a sacada é, você chegou no limite daquela empresa, você vai para o próximo nível em outra empresa, porque lá a galera não sabe o quanto você estava ganhando antes, sabe? Você perde aquela base de comparação. Então, isso não gera frustração para a equipe da próxima empresa que você vai entrar. E isso é uma parada que, assim, eu descobri colocando em prática na minha vida, mas eu descobri por acaso, por quê? Porque enquanto eu era desenvolvedor, o meu sonho era ter a minha consultoria. E como o meu sonho era ter minha consultoria, eu vivia observando como que funcionavam as coisas, o que os gerentes conversavam, o que os diretores conversavam, sabe? Eu vivia antenado para entender como funcionava aquela parada, como que eles precificavam, como que eles entendiam o que eles podiam ou não pagar para um desenvolvedor, quando eles deveriam ou não pagar mais para determinada pessoa. Eu sempre fui curioso por isso. E por conta de ser curioso por isso, eu acabei entendendo a dinâmica dessa parada. E aí depois que eu entendi isso, que para minha sorte eu não demorei para entender isso, eu saquei que, cara, que se eu quisesse crescer rapidamente, por exemplo, sair de júnior para pleno rápido, tipo em menos de um ano, foi o que eu fiz, e depois de pleno para sênior rápido, também em menos de um ano, cara, eu teria que mudar de empresa. Por quê?
Porque quando você está numa mesma empresa, com equipe, isso gera comparação. E essa comparação entre as pessoas é uma bosta, tanto para a empresa quanto para você. E isso te bloqueia, porque até certo ponto você consegue trabalhar entregando mais do que o que é esperado, né? E mais do que o que você recebe para trabalhar. Até certo ponto você consegue, mas depois de certo ponto, depois de um tempo, você entregando mais e cobrando menos, você começa a se chatear. E aí você pode eventualmente começar a querer pisar no freio do autodesenvolvimento, pisar no freio de continuar crescendo, porque você pode correr o risco de começar a pensar o seguinte: eu não estou recebendo ainda, então para que eu vou continuar estudando? Para que eu vou me desenvolver e fazer um monte de coisa aqui, sendo que, tipo, eu estou fazendo mais do que eu deveria? E o ponto é, quando chegar esse momento, essa é a hora de você procurar outro trabalho, e nesse outro trabalho você já entrar como um nível acima. Então, se você estava júnior, você vai para pleno. Se você estava pleno, você vai para sênior. Sacou? Só que essa mudança de empresas, ela é não só crucial, como também ela é muito produtiva para você. Ela é uma forma de você se forçar a continuar crescendo, sem se frustrar com a sua equipe atual também. Porque é normal você também não só se frustrar com o fato de talvez não ser reconhecido naquele momento, e como também pelo fato de ver as pessoas acomodadas ao seu lado. Então, você se tira de um ambiente de comodismo e vai para um ambiente de maior desafio. Por quê? Porque você já está subindo o nível. E você vai ser desafiado para se manter naquele nível. Só que como você não quer só se manter naquele nível, você quer crescer mais, isso te dá um gás para você continuar estudando, correndo atrás das coisas, se desenvolvendo e aprendendo o que tiver que aprender para poder lidar com aquele desafio novo. Só que o fato de você fazer isso, se tirar de um ambiente que você já acostumou, entrar num ambiente mais desafiador, aí se desafia, começou a ficar cômodo, você vai para o próximo, cara, isso vai fazer você crescer muito rápido. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Para você ter uma ideia, algumas pessoas aqui já conhecem alguns trechos aí da minha história como desenvolvedor, alguns trechos da minha carreira, mas a cada momento, assim, eu conto uma parte dessa história porque a cada momento tem pedaços dessa história que fazem sentido eu falar, em outros momentos elas não fazem sentido. Por exemplo, quando eu consegui meu primeiro trabalho, eu já era certificado em Java. Isso foi em fevereiro de 2007. Aí eu trabalhei um tempo ali, deu tipo uns 7, 8 meses nessa empresa. Só que lá, a minha postura, apesar de eu ser um programador júnior, registrado em carteira, a minha postura sempre foi de trabalhar como se eu fosse um consultor e como se eu fosse já um arquiteto. O meu sonho era me tornar um arquiteto. Só que enquanto júnior, eu já me envolvia em coisas relacionadas à arquitetura de software, arquitetura Java. Eu já estava estudando essas coisas, eu já estava ali, sabe, me envolvendo, tirando dúvidas, conversando com o arquiteto e tal. E aí, por isso que, assim, passou um tempo, cara, eu já estava fazendo tanta coisa, diferente dos juniorzinhos comuns, que, só empurra a barriga e leva a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu, que foi a hora que eu olhei e falei, cara, eu preciso mudar de trabalho, porque aqui já não vai rolar. Porque, assim, eu já tô num gás tão violento e eu não vou poder crescer aqui, porque vai gerar um desconforto com toda a equipe. E eu também não vou ficar esperando toda a equipe vir junto comigo para crescer. Então, perna, porque te quero, né? Fui procurar outro trabalho. Claro, esse outro trabalho que eu procurei era de um nível acima, então eu era júnior, eu procurei um trabalho pleno. Falei, cara, eu já estou entregando como pleno. Eu não sou pleno ainda onde eu estou, sim, financeiramente, mas eu já trabalho como um pleno, então eu vou procurar um trabalho de pleno. O que eu fiz? Encontrei um trabalho de pleno, consegui, inclusive, eu já mudei para consultoria, né? Lá eu já ia trabalhar como consultor. Beleza, fui para lá. Cara, lá eu penei um tempo, penei. Os caras ralavam, cobrava
bastante. Só que, cara, ali eu já estava atuando, eu era pleno, mas eu já estava atuando como sênior. Na minha cabeça eu já era sênior. Entende? Na minha cabeça eu já era um arquiteto júnior, porque, cara, eu já estava estudando essas coisas, eu já estava colocando em prática e tendo atitudes no dia a dia de trabalho de coisas que um arquiteto fazia, em coisas que um desenvolvedor sênior fazia. Eu já tinha a postura de desenvolvedor sênior, sabe? Eu comecei a ter. Por quê? Porque na minha cabeça eu falei, cara, eu sou, e eu quero ser reconhecido por isso o quanto antes. E aí, o que aconteceu, cara? Eu trabalhei lá nessa empresa como consultor por, tipo, uns 2 meses só. Eu fiquei lá uns 2 meses, eu não gostava da cidade, eu estava em São Carlos, eu odiei São Carlos. Não sei quem, se tem, de repente, tem alguém aqui na live que gosta e tal, mas eu não era de lá, não gostava, achava muito fria a cidade e tal, não tinha amigos, eu falei, meu, vou sair daqui. E aí, eu encontrei um trabalho em Campinas. E olha que louco. Em Campinas, o trampo que eu consegui, por um acaso, inclusive, foi através da minha rede de contatos de aluno. Tipo, um ex-aluno meu de um curso de Java falou, cara, tem um cara que eu conheço que tem uma consultoria lá, eles estão precisando de alguém muito bom de Java. Cara, conversa com ele. E aí, nessa ponte, eu falei com o cara, pô, meu, vem pra cá que eu tô precisando. E aí, tipo, eu fui como pleno, só que na prática o meu salário ali já era de sênior. Pra vocês terem ideia, tipo, eu vou abrir aqui. Quando eu mudei, a minha primeira mudança de trabalho, que eu fui de júnior para pleno, em júnior eu ganhava 1.600. Quando eu fui para pleno, tipo, meu salário foi para 3.800. De 3.800 foi para 5.500. Isso em 2008, tá? Aí, comecinho de 2008. Aí daí em diante, cara, passou mais tipo um ano, eu já fui para sênior. Só que enquanto eu estava trabalhando ali como pleno e já ganhando um salário que já era salário de sênior em muitas cidades, já era um salário legal para aquela época, tá? Eu queria mais, né? Eu queria crescer. E ali, o que eu fiz? Eu já trabalhava ali, enquanto eu era pleno, com um salário bacana, tipo, era um pleno, tipo, pleno nível... Porque quando a gente entra em pleno, tem pleno nível 1, 2 e 3, geralmente, tá? Tipo, eu tava ali como um pleno 3, quase sênior. Tipo, o pleno 1 ganha, vamos supor, um salário, o pleno 2 ganha um salário um pouquinho maior, pleno 3 maior ainda, e aí o sênior é um pouco mais do que o pleno 3, por exemplo. Algumas empresas têm esse tipo de nomenclatura para determinar faixas de salário de acordo com as responsabilidades do programador. Tá? Então, por exemplo, lá vamos supor, eu era ali um pleno 3, apesar que não tinha essa nomenclatura lá, mas era mais ou menos isso. E aí ali, enquanto eu era pleno, tipo, ganhando ali salário na faixa de 5, 5,5, às vezes 6, que era por hora trabalhada, como consultor também, cara, ali eu já atuava como se eu fosse um arquiteto, de verdade. Tipo, lá eu tinha autonomia total para fazer de tudo. Só que eu não ganhava como arquiteto. Eu ganhava como desenvolvedor pleno 3 e atuava como arquiteto. Cara, eu fazia tudo, montava arquitetura. Cara, tinha que fazer, eu fazia, velho. E eu não tava nem aí, eu tava ali para aprender, para colocar em prática tudo que eu já estava estudando e descendo a lenha, e sabe? E eu já tava ali tirando outras certificações, que ali, por exemplo, nesse lugar lá, depois eu tirei certificação de desenvolvedor de componente web, tirei minha certificação de arquiteto também enquanto eu estava lá, a primeira, né, a primeira fase da prova de arquiteto, entende? Eu fiz a prova de EJB também enquanto eu estava lá, e cara, ali eu cresci, eu cresci. Ali foi onde eu me tornei arquiteto. Eu fiquei lá por volta de 1 ano e meio, quase 2 anos. Né? E ali mesmo, o meu salário já começou a ser de sênior. Quando eu saí de lá, foi em 2000 e... Cara, foi em 2008. Então não foi 2 anos ali não, cara. Deu 1 ano e meio.
tá? Porque eu saí de lá na crise de 2008, que agora eu não lembro o mês que foi, tá? Mas quando eu saí de lá, eu já fui para outra empresa e lá eu já era sênior. Aí a gente já estava falando de salário na casa de 10K. E ali eu já comecei a ter minha consultoria. Ali foi onde eu já estava começando a ter funcionários também. Ou seja, além de eu trabalhar como consultor, eu já era sênior. E, cara, se você pegar aí, por exemplo, ó, fevereiro de 2007 foi quando eu tive meu primeiro registro. A fevereiro de 2008 e fevereiro de 2009, ó, de 2007 para 2008, 2007 para 2008, 2008 para 2009, ok? 2007 para 2008, 2008 para 2009, são 2 anos. Em 2 anos eu consegui ali me posicionar como desenvolvedor sênior. Então dá, tá? Isso é a minha história. Eu consegui, é fato. Não só me tornei sênior, como eu fundei a minha empresa ali. Em plena crise de 2008 foi quando eu montei a minha empresa de fato, que eu comecei a ter funcionário. Meu primeiro contratado foi no meio daquele fuazão lá da crise financeira de 2008. E eu vou dar umas dicas aqui do que eu fiz, tá? Para vocês. E aí, o que acontece? Quando a gente fala assim, aí às vezes eu venho aqui e falo, cara, dá para você virar sênior em poucos anos. Tipo, em 2, 3 anos. Cara, dá. É para qualquer um? Não, não é para qualquer um, cara. Você tem que ter raça, tu tem que ter peito, você tem que ter coragem, porque assim, imagine o seguinte, quando, ao longo dos meus 3 primeiros anos de carreira, cara, eu literalmente, eu não tinha relacionamento, não tinha namorado. Por quê? Porque, cara, a qualquer momento eu podia falar, velho, eu consegui um trampo massa, sei lá, na cidade Blá, eu ia, velho. Eu não tinha nenhum tipo de apego com cidade, com o lugar que eu morava, sabe? Tipo, se eu precisasse mudar para conseguir conquistar o que eu queria, eu ia. E isso deu para mim um poder muito grande, cara. Eu consegui crescer muito rápido por conta disso. Eu estudei nessa época bastante, eu coloquei tudo que eu estudei em prática, absolutamente tudo. Eu não estudei nada ali que não fosse útil para o que eu estava lidando, né? E, e também não me envolver em relacionamento, não ficar preso a nada, assim, sabe? Me ajudou a ter coragem para poder mudar de empresa, para poder, sabe, correr atrás, né? Não ficar preso a nada. Beleza, tem gente que talvez consiga fazer isso com relacionamento. Eu não sabia lidar com isso na época, então foi o que foi, é o que aconteceu e a minha vida foi assim, tá? Essa é a grande verdade. Tô abrindo o jogo aqui com vocês. E aí tem gente que fala assim: ah, cara, mas, meu, eu não vou dar o sangue aqui sem ser pago para isso, não. E na minha cabeça, cara, isso é o maior erro, porque quem tá perdendo é só a pessoa que pensa assim. Porque, ó, se você achar que você só vai trabalhar para entregar resultado dentro do que é esperado de você, cara, você vai ter que, tipo, seguir plano de carreira, vai demorar para você chegar em algum lugar. Talvez para a empresa nem seja tão interessante que você cresça assim, né? Eu sei, pode parecer bizarro, mas é verdade. Muitas vezes, tipo, se você faz tão bem aquele trabalho que você está fazendo, meu, se você crescer, você vai deixar de fazer aquilo, vai ter que ter outra pessoa para fazer o que você faz bem. Entende? Para a empresa, muitas vezes, isso não é interessante. Ela prefere manter você ali a maior quantidade de tempo possível, com você fazendo o que você faz bem, pelo menor custo possível. É assim que as empresas fazem dinheiro. Entenda isso. Acorda para a vida, cara. É assim que funciona. Ah, mas não tem mais, não tem menos. São negócios. Negócios envolvem riscos, e o empresário também, ele tem que ganhar dinheiro para poder cobrir os riscos que ele se envolve também. Então, cara, a partir do momento que você entende que funciona assim, aí começa a fazer sentido talvez para você que o porquê que, cara, você chegou no momento que talvez você tem que mudar de emprego, muda. Para crescer tem que mudar. Fazer o quê?
Ah, mas eu gosto tanto daqui, a empresa é tão legal, a galera é tão bacana. O que você quer? Você quer uma empresa legal ou você quer crescer? Você pode ter outras pessoas legais também em outra empresa, um time bacana em outra empresa. Cara, não se amarre. Então, assim, não deixe para dar o sangue só quando... Eu falo dar o sangue, mas quando eu falo dar o sangue, significa o seguinte, significa entregar a mais do que o que eles esperam de você. O que significa isso, Castilho? Desenha para mim. Por exemplo, se você é um programador júnior e, por exemplo, não espera-se que um programador júnior consiga, sei lá, desenvolver as coisas sozinho, cara, você tem que buscar conseguir fazer sozinho sem precisar de ajuda. Não espera-se que, sei lá, que um desenvolvedor júnior saiba fazer serviços REST sozinho. Cara, você é o cara que vai estudar para poder fazer sozinho. Entendeu? É você conseguir fazer sozinho o que a maioria dos programadores que estão começando não consegue. Isso é o que eu chamo de dar o sangue. É simplesmente você estudar a mais do que o que as pessoas fazem e fazer mais do que o que as pessoas comuns fazem. Assim você consegue crescer. Só não quero fazer? Beleza? Opção é sua, não minha. Eu fiz. Primeiro, a maioria acha que para se tornar um desenvolvedor sênior você tem que ter muitos anos de experiência. Velho, isso é mentira, é mentira, é mentira. Muitos anos de experiência é verdade só para as pessoas que são comuns. A galera do deixa a vida me levar, que vai pelas circunstâncias, que não cuida da própria carreira, que não faz seus próprios planos, sabe? Que envolve-se com a própria vida, sabe? A pessoa que investe, a pessoa que estuda por conta, sabe? Esse tipo de pessoa consegue chegar lá. Agora, as pessoas que vão só pelo plano de carreira das empresas, sabe? Essas pessoas vão sim levar muitos anos. Inclusive, cara, eu vou te falar a verdade. Imagine o seguinte, quando eu tinha ali, eu tava, sei lá, eu tava com 25 anos de idade, cara. Com 25 anos de idade, eu sentei para contratar uma pessoa. A pessoa tinha 40 anos de idade, 40, 42, e era um programador pleno, cara, e eu já era sênior. Olha que bizarro. E um cara que, tipo, imagine, uma pessoa que trabalhou em banco por anos, cara. É bizarro. O fato de, muitas vezes, você não olhar para essas coisas, não olhar que dá, e se deixar ser levado pela circunstância de você seguir carreira em uma empresa, você vai demorar mais para se tornar sênior. Então, foge dessa armadilha. Por quê? Porque você teve a sorte de me conhecer e eu te mostrar essa realidade. E aí que se você ainda não acredita, tá tudo bem. Daqui a uns anos, eu vou continuar aqui falando. Um dia, isso vai cair a ficha para você. Se for agora, melhor para ti. Se for depois, tá certo também. Só as coisas serão diferentes. Beleza? Outro ponto que a galera erra é que é o seguinte, as pessoas acham que precisa fazer carreira na empresa. Não precisa. Você não precisa ter muito tempo de experiência de mercado e você também não precisa ter muito tempo assim de carreira numa empresa para você também ser valorizado em outro lugar. O que você precisa é de conhecimento. Como que você comprova conhecimento? Certificações. Ah, mas dá trabalho. Dá. Eu falei que não é para qualquer um. Você vai ter que estudar, vai ter que sentar a bunda na cadeira, vai ter que praticar, você vai colocar em prática essas paradas tudo na sua carreira, mas é isso aí, velho. É assim que funciona. Quer um exemplo prático disso? Por exemplo, quando eu estava querendo dar o próximo salto da minha carreira, que eu ia sair de júnior para pleno, focando em se tornar arquiteto, cara, eu queria entrar numa empresa que eu tivesse possibilidade de trabalhar com EJB. Por quê? Porque, cara, para mim eu já tinha enxergado que o sênior era o cara que já trabalhava com EJB. Quase ninguém sabia. E eu era um júnior e eu já estava estudando isso.
Entende? Eu me posicionei já. E aí, o que eu fiz? Procurei empresas, oportunidades de trabalho que fossem me envolver já com a tecnologia e com as ferramentas que eu queria ter na minha carreira. Sabe? É diferente de você sair olhando para o mercado e falar, eu vou aceitar a primeira vaga que me aprovar. Não, velho, não é assim que se conduz uma carreira. Você determina as ferramentas que você quer trabalhar, você determina as tecnologias que você quer trabalhar, e a partir disso que você decidiu, você vai procurar no mercado quais são as empresas que trabalham com isso. Você não é obrigado a aceitar qualquer trabalho. E, cara, se tem um mercado que te permite esse luxo, é o mercado de desenvolvimento de software, porque, velho, tem um monte de vaga para programador, cara. Você quer trabalhar com REST? Você vai para uma empresa que trabalha com REST. Você quer trabalhar, com desenvolvimento para iOS? Vai trabalhar numa empresa que trabalha com isso, entendeu? Cara, tem oportunidade para todos os lados. O que você tem que fazer é escolher onde você quer se enfiar e, só se envolve nisso, cara. Você tem que trilhar a sua carreira. Você tem que escolher com que você vai trabalhar. Você é uma burrice. É uma burrice. É totalmente desnecessário você aceitar a primeira vaga que aparecer na sua frente por desespero. É totalmente desnecessário. Então, assim, escolha o que você quer trabalhar, procure oportunidade de trabalho que vão deixar você trabalhar com o que você quer. Ok? Cara, isso é crucial. Crucial mesmo. Então, velho, a partir disso, o jeito certo de você fazer, faça seu plano de desenvolvimento, escolha as tecnologias que você quer trabalhar, começa a se desenvolver, fez o plano, começa a estudar, começa a focar, tira as certificações que tiver que tirar, faz o que tiver que ser feito e não espere ser sênior para agir como um programador sênior. Você tem que pensar desde agora. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, em uma das minhas aulas da jornada, eu cito lá a importância da linguagem de programação e também da engenharia de software. Cara, geralmente programador júnior não manja ali de aplicar a engenharia, em pensar em coisas de engenharia de software. Por quê? Porque a maioria da galera acha que isso é coisa para só para quem quer ser analista, entendeu? E aí não rola. Um sênior sabe disso. Por quê? Porque, cara, quando você pega um desenvolvedor sênior, ele tem que lidar com documentação, ele tem que entender a documentação que ele está lendo. Muitas vezes ele mesmo, um desenvolvedor sênior, tem que sentar, muitas vezes, com o dono da empresa ou com o gestor da empresa para poder tomar decisões de projeto, para poder desenhar uma arquitetura do projeto. Então, cara, se você já novinho, já no início da carreira, começa a ter esse tipo de atitude, você cresce rápido. Vitor dos Santos. José, eu trabalho em mercado, conheço pouca coisa de Java. Eu conseguiria um emprego na área até o fim do ano, por exemplo? Consegue. Se você, por exemplo, aceitar o desafio, imagine o seguinte, que eu vou te desafiar agora, Vitor, a você, de alguma maneira, colocar como meta, tirar a sua certificação de programador até outubro. Ó, a gente está em abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses. Sossegado. Se você aceitar esse desafio, eu garanto que você consegue um trampo na área. Garanto. O ponto é, eu não estou falando que você tem que tirar a certificação em 6 meses. Em 6 meses dá, sossegado. Tira a sua certificação de programador antes dos 6 meses. E usa o restinho para já aprender as outras coisas. Você vai conseguir um trampo legal. Jefferson, na sua área, você precisa lidar com o público constantemente? Eu já fiz alguns sites, mas gostaria de focar somente em programação e desenvolvimento web. Confesso que tenho dificuldade em lidar com pessoas. Tento melhorar isso, mas é difícil. Jefferson, cara, sim,
tenho que lidar com gente a todo momento. E é um negócio muito louco, né? Hoje eu não atuo como consultor Java, né? Hoje eu sou empresário. Um dos meus projetos, um dos meus negócios é que ensinar, né, a programação para vocês que querem entrar nesse mercado de Java, galera que quer se tornar programador foda. E eu tenho meus negócios, tá? Venda online e tal, tenho outros negócios aqui. Então, olha só que louco. Quando eu estava lá como consultor, cara, a gente sempre tem que lidar com gente. Primeiro, você sempre vai ter equipe. Além de equipe, quanto mais você cresce na carreira, mais você tende a ter interações com clientes. Então, cara, você vai trabalhar numa empresa, velho, quanto mais sênior você é, mais você vai ter que se envolver com pessoas. Você vai ter que ir lá bater um papo com o cliente, você vai ter que fazer reuniões lá. Muitas vezes você vai ter que ir lá conversar com os peão mesmo que vai usar o sistema para entender o problema deles, saca? Quanto mais sênior você é, mais você se envolve com pessoas. Por isso que eu mesmo, cara, você vai ver isso escarrado na jornada do desenvolvedor Java de sucesso, que eu falo, cara, são 2 pilares: área técnica, liderança, desenvolvimento pessoal. Você tem que ter as 2 coisas, porque senão você não cresce. Não existe. Aí você fala, putz, eu tava pensando que eu ia virar programador porque ia ficar eu e o computador. Velho, não vai. Porque para você desenvolver, você tem que lidar com pessoas, entender os problemas delas, vai ter que se reunir com elas em alguns momentos, vai ter que lidar com a equipe. Então, assim, velho, vai ter que desenvolver essa coisa em você. A parada de você lidar com pessoas, de você liderar, de você se comunicar verbalmente, por escrito, de talvez até apresentar, por exemplo, apresentar um projeto, vender uma ideia. Cara, você tem que saber essas coisas, tá? É difícil? É difícil. Para vocês terem ideia, eu era um cara extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu não conseguia falar, não conseguia, eu não tinha jeito, velho. O que eu fiz? Eu fui aprender. Como que eu fui aprender? Eu tinha grana? Não tinha. Eu fui ler, eu dava palestras, eu me desafiava. Olha só, eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês, tá? Quando eu estava na facul, que eu tinha feito o meu curso de Java, eu fui para São Paulo durante a facul, fiz um curso de Java, aí eu voltei, né, que o curso foi tipo um curso de 15 dias. Passei 15 dias em Sampa, fiz o curso, voltei, era um intensivão. Aí, depois disso, que eu me tornei amigo desse cara lá, a gente resolveu ali, a gente teve uma brilhante ideia de, velho, Java tava bombando, tal, não tinha curso de Java em quase nenhum lugar. Meu, vamos montar um curso de Java aqui em Araçatuba? O cara, nossa, massa, que puta ideia, vamos sim. Tem alguém que dá isso aí? Não. Pô, aí, o cara de Sampa se disponibilizou aí para Araçatuba, tipo, todo fim de semana para dar um curso ao longo de quase um ano, sabe? Eu falei, massa, então vamos fazer isso. Só que aí depois caiu a ficha, né? Quem que vai vender essa parada? Quem que vai divulgar isso? Quem que vai fazer? E aí, dentro da nossa estratégia lá, eu tinha que fazer o quê, cara? Lá em... Tipo, isso foi em 2005 ou 2006. Foi em 2005. A nossa estratégia era captar alunos através das faculdades. E, bicho, eu tinha que fazer o quê? Panfletinho, eu lá, panfletinho, jovenzinho, tava na facul ainda, pegava bolo de panfleto, negociava lá com a galera das faculdades para conseguir entrar e divulgar de sala em sala de programação, para levar a galera para ir conhecer o Java. Para depois lá a gente mostrar uma oportunidade dos caras poder fazer um curso. E olha só que louco, quando eu fiz pela primeira vez, eu era extremamente tímido, extremamente tímido. Quando eu fui entrar na primeira sala para divulgar essa parada, eu não consegui falar. Eu gaguejei, mas gaguejei assim bizarramente.
quase que inacreditável, ao ponto de que quem teve que apresentar ali a oportunidade, falar, pô, vai ter um evento aqui, uma palestra sobre Java e tal, e explicar tudo que estava no panfleto, foi o coordenador que foi junto comigo na sala. E não era um lugar que eu estudava, era uma faculdade diferente. E, beleza. Aí, o que eu fiz? Sentei, fui chorar e fui embora para casa? Não. Fui na próxima sala. Gaguejei menos. Consegui falar umas coisas. E o coordenador me ajudou, porque ele percebeu minha dificuldade. Aí eu fui para a terceira, fui para a quarta, e assim foi. E depois eu comecei a dar... Depois de um tempo, né, eu comecei a ministrar palestras a respeito de Java. Então, se você pegar, por exemplo, Salesiano de Araçatuba, cara, por vários anos eu ia nas semanas de tecnologia, eu já dei palestra em FATEC, Unilins, Unip, cara, eu dei palestra na pancada de universidade. Só que cara, foi o meu jeito de superar o meu desafio de lidar com pessoas, por exemplo, de falar em público. Me comunicar era foda, mas, por exemplo, eu me exercitei fazendo isso. E aí, o que eu tiro de aprendizado disso, o que eu tirei de aprendizado disso e que eu gostaria de compartilhar cara, não tenha medo do que te dá medo. Não pare por conta disso. Tipo, vai para cima, vai com medo mesmo, supera ele, estuda, se prepara, resultado vem. Resultado vem. Beleza? Por que eu tô falando disso? Porque tem gente que se para. Tem gente que se para. Tá? Então, não fique com medo desse negócio de, mas eu não sei lidar com pessoas, lidar com gente é foda. Cara, lidar com gente vai ser foda sempre. A gente sempre vai ter um desafio diferente. Só que a vida é assim, cara. A gente vai se desenvolvendo, você vai pegando artimanha, você vai se tornando cada vez mais experiente, né, para lidar com essas coisas e faz parte, cara. Todo grande líder um dia foi pequeno. E é assim que a gente cresce. Então, relaxa. Tá? Ter dificuldade é normal. Você só não pode desistir. Ok? Matheus, sua dúvida. Eu até me emociono. Olha o meu olho, cara. Que é uma história de superação. De verdade. Matheus Rocha. O que você acha de fazer estágio na área de programação para conseguir experiência? Cara, a ideia do estágio ela é fantástica. Entretanto, você tem que escolher muito bem a empresa que você vai entrar. Quando eu estava, por exemplo, em Araçatuba, eu conhecia as empresas porque, como durante a facul eu vendia treinamento de Java, e aí com isso, tipo, basicamente eu que ajudei a levar Java para minha região lá, a região de onde eu vim, né? Hoje eu moro em Vinhedo, que é a região de Campinas. Nossa, meu olho tá ardendo. Lá não tinha Java, então, tipo, como eu fiz muita palestra lá, me envolvi muito com as empresas, eu conhecia elas, sabia como que elas funcionavam. E eu sabia que, tipo, não ia rolar para mim, por exemplo, eu conseguir um estágio lá naquela região, porque ninguém, tipo, não era lugares que eu ia entrar e ia conseguir aprender, né? Porque eu já estava num nível acima, ninguém usava Java ali ainda, estava preparando, eu que estava, né, ajudando a formar pessoas a desenvolver ali, então eu tinha que pegar uma empresa que já tinha gente melhor que eu para poder me desenvolver, né? Então, eu não fiquei em Araçatuba, eu optei por não fazer estágio. Tá? Eu optei por não fazer estágio. Então, eu me formei. Depois que eu me formei, eu já tinha certificação. Tipo, nesse tempo eu fiquei fazendo projetos próprios. Tipo, na verdade, um projeto só próprio. E aí, depois eu saí para o mercado, a hora que eu formei, aí eu fui procurar emprego em outra cidade, já como desenvolvedor júnior. Tá? Porque, para mim, eu acho que não...
não ia rolar estágio, por conta disso. Porque a maioria das empresas, o que acontece? Elas pegam um estagiário e coloca ele para se virar, sabe? E a ideia do estágio não é essa. A ideia do estágio, né, a ideia central por trás de um estágio é você colocar um cara em um ambiente onde você tem uma equipe para dar apoio, ensinar, apoiar, orientar e tal, para o cara se desenvolver e acelerar a carreira. Na minha empresa, eu já fiz isso. Cara, é louco. Para vocês terem ideia, olha só que massa. Inclusive, eu lembrei disso, eu não ia falar. O método, uma das coisas que eu usei para poder validar e testar o método que eu uso para poder ensinar as pessoas para acelerar a carreira, eu usei por um tempo para poder formar estagiários. O que eu fazia? Eu pegava a galera, por exemplo, ali, que estava ao meu redor, procurando trampo, querendo começar a trabalhar com Java, olhava o cara que realmente tinha brilho nos olhos, mas não sabia programar, pegava esse cara, colocava dentro da minha empresa, aí eu chegava, ó, tem esse material, esse, estuda isso, depois isso, depois isso, depois isso, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Numa sequência, tá, sabe, bonitinha, tudo realmente orientado. Velho, depois de, 3, 4 meses, o cara que ele foi um estagiário de verdade, como deve ser um estagiário. Eu preparei ele. Depois de 3 meses, de 3 a 6, o cara já estava atuando, me entregando resultado igual desenvolvedores plenos que atuavam para mim em outras empresas. De cara que eu peguei no mercado, contratei já pleno e aloquei numa empresa para trabalhar como pleno, e aí depois ele entrou na minha tutoria. Dava para comparar o resultado. Mas por quê? Porque quando você pega um cara num estágio, você realmente orienta, dá material, dá tutoria e faz tudo para o cara crescer, o estágio é legal. Só que eu te garanto, é muito raro você achar uma empresa para fazer isso. Muito raro. Por isso que eu, particularmente, acho que vale muito mais a pena você investir em certificação por conta própria e aí já partir para uma vaga de programador júnior. Fechou? Boa noite, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.